bem-vindos ao podcast do IBDA. Hoje nós temos a alegria de receber o professor Eduardo Grossi, que procurador do Estado de Minas Gerais, responsável pela transição da nova lei de licitações, que nem tão nova, mas é assim, e mestre em Direito Administrativo pelo FMG, vem dividir conosco parte da experiência que, inclusive, trabalhará em oficina do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em homenagem aos 50 anos do IBDA. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Raquel. Olá a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, trocar essa ideia com você e, principalmente, a minha alegria em estar estreando nos palcos do IBDA. Então, é um momento muito especial para mim. Com essa confissão, a minha primeira pergunta é: conta alguma experiência relacionada à sua presença nos congressos, não necessariamente como palestrante responsável por uma oficina, mas como alguém que já está presente na vida do Instituto e como que isso evoluiu na sua vida. A minha história com o IBDA começou em 2018, quando eu fui lá em Campo Grande. Foi uma edição que eu fui como espectador, né? Eu fui em Campo Grande como espectador, depois eu fui em São Paulo como espectador. E aí, depois da pandemia, lá em 23, a Cristiana Fortini me convidou para fazer parte da comissão de análise de trabalhos científicos. Então, foi em 2023 que eu comecei a minha jornada dentro do IBDA, não mais como espectador, mas como participante. E aí, no ano seguinte, ela repetiu o convite. Então, continuei na comissão de análise de trabalhos científicos. Foi uma experiência sensacional, porque você tem contato com quem está saindo da faculdade. Então, são cabeças que estão ali borbulhando de ideia nova. E é uma coisa que falta para a gente que está formado há algum tempo. Então, essa oxigenação faz toda a diferença. Então, o pessoal vem trazendo coisas que a gente não está ligado. E aí, de repente, vem um trabalho lá sobre inteligência artificial que eu recebo e falo assim, opa, vou ter que estudar, porque eu não sei muito bem sobre isso. Então, vem um aluno cheio de ideia, cheio de novidade, cheio de estudo de um tema que você não sabe. Então, você tem que parar um pouco, voltar, dar uma lida, porque como é que você vai examinar e conversar com uma pessoa que está com um assunto tão novo desse? Então, é um desafio lidar com recém-formados, porque eles estão com a cabeça muito nova e com ideias muito interessantes. Isso é super enriquecedor. Assim, foi uma experiência sensacional. E aí, agora, a Cristiana me chama para fazer a oficina e eu vou ter o prazer de fazer a oficina com a Raquel. Vou falar para vocês que a história é boa, porque o doutor Eduardo Grossi é meu chefe no exercício profissional da advocacia pública e na oficina nós estamos juntos. E é muito engraçado a gente ver como que na oficina eu sou o estagiário dela, tá? A verdade é que o IBDA ele permite esse tipo de troca, que é raro no mundo jurídico em especial. E o IBDA, as pessoas brincam, existe um ambiente meio que de uma família. Eu não sei se é exatamente familiar, mas essa passagem de bastão, ela é verdadeira. Então pensa que o doutor Eduardo, há 7 anos atrás, era presença como congressista em sua primeira oportunidade de partilhar do evento. E 7 anos depois, leciona uma oficina depois de 2 anos de experiência como avaliador de trabalho científico. Isso é muito bacana. E aí, em 2018, em Campo Grande, foi a minha primeira vez que eu fui, aí você, de repente, olha lá, tá Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva, no corredor, assim, e fala, que é isso, gente? Esse povo existe. Esse povo existe, você toca neles. Aí eu ficava assim, será que eu vou lá? Aí você fica olhando a pessoa de longe, todo mundo quer tirar foto, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva, aí você fala, será que eu vou lá? Aí fala, pô, talvez eu não veja mais, tem que ir, ué. Fui lá, tirei foto com Maria Silva, com Celso Antônio. Assim, essas participações iniciais são fenomenais. Assim. Não percam a chance, participem, tire foto com a gente gosta de tirar foto. Fala um pouquinho do tema da oficina que a gente vai trabalhar. Eu e Raquel vamos falar sobre gestão e fiscalização de contrato. Então, o nosso foco é justamente tratar daquela etapa pós-planejamento. Então, é uma etapa que, na minha opinião, ainda está um pouco deixado de lado, mas que merece uma atenção. Por quê? É nessa etapa que as coisas vão acontecer ou não.
Se o planejamento funcionou bem, ainda tem a questão de o fiscal e o gestor também funcionarem bem para botar aquilo tudo que o planejamento pensou para rodar e funcionar e atingir a finalidade. Então, assim, é uma etapa essencial, mas que não recebe a atenção devida de todos os meios do direito, assim, na licitação, né? Pelos governos, pelas capacitações, a própria lei melhorou muito em relação ao 8666, melhorou, mas ainda, né, deixa ali o gestor e o fiscal um pouco perdidos. Tanto que as funções deles, se você for pegar a lei, estão espalhadas na lei inteira. Quer dizer, ainda né, precisa de uma sistematização. Então, a nossa tarefa, né, minha e da Raquel, vai ser pegar a lei, juntar os cacos, os frangalhos espalhados, para tentar entregar para o pessoal em 4 horas, mais ou menos, alguma coisa minimamente sistematizada. Né? Para eles terem um pouco de luz sobre o que fazer nessa etapa. O que eles, na verdade, que pontos que eles precisam prestar atenção, que são frágeis, para fazer com que o objeto seja prestado do jeito que foi pensado na etapa do planejamento. Então, eu acho que esse vai ser o mote da oficina, né? Então, tentar entregar substância, mas com um olhar prático. Para fazer isso, a gente precisa cumprir uma etapa de formação que a gente brinca, as pessoas chegam em 4 horas e falam assim, nossa, foi tão fácil, tão objetivo, aqueles slides lindos, vocês falaram tudo, pegaram as fragilidades da lei. Mal sabem vocês que para isso a gente leu a lei dezenas de vezes, buscou dezenas de referências, levantou dezenas de livros, conversou com o gestor, conversou com o fiscal, verificou o pouco que hoje chega nas cortes de contas em relação a esses aspectos para poder peneirar. E eu acho que esse procedimento foi o que você fez num artigo publicado há algum tempo, que foi sobre acordos substitutivos de sanção, denominado o acordo substitutivo de sanção na nova lei de licitações como fonte de atuação responsiva do poder público. E aí eu vou tentar juntar as duas coisas. Pensando o tema da oficina com essa ideia do acordo. Como é que, sob essa perspectiva de substitucionamento por acordos substitutivos, um fiscal, ou mesmo quem indica como o fiscal vai atuar na gestão do contrato, pode atuar diante de um inadimplemento contratual leve? Vamos lá. Primeiro que eu tive a alegria de escrever esse artigo com a presidente do IBDA, Cristiana Fortini. Foi uma honra escrever com ela e saiu um artigo interessante. E a gente tem um contexto, Raquel, de que não é comum, aliás, muito longe do comum, usar essa ferramenta de acordo substitutivo de sanção em licitações. É mais comum na esfera penal. Então, o Ministério Público usa muito esse tipo de ferramenta. Talvez na esfera administrativa da improbidade também, mas em licitações não é uma coisa comum. Você não encontra norma sobre isso, você não encontra prática sobre isso. Então, é um assunto que a gente precisa evoluir demais. Demais. Dito isso, né, a partir de um contexto em que a gente não tem um assunto consolidado, a gente precisa desenvolver esse assunto. Então, como é que na licitação eu vou tratar de um eventual acordo substitutivo de sanção? O contratado vai lá e comete um inadimplemento. A primeira pessoa que identifica o inadimplemento é o fiscal. O fiscal tem que juntar as informações e passar para o gestor instruir alguma coisa e tomar alguma decisão. Então, primeira coisa é aí. E aí, por trás dessa ideia está, será que todas as vezes que existe um inadimplemento, é melhor para o interesse público aplicar a sanção? Será que aplicar a sanção não pode, em determinadas situações, piorar a relação de atingimento do interesse público? Essa era a minha pergunta. Se punição automática é sempre a melhor opção, ou será que a negociação é uma alternativa? Pois o contexto que a gente está também é meio binário. Binário é inadimplemento seguido de sanção. Inadimpliu, sanção. Inadimpliu, sanção. E a gente precisa entender que dá para ter uma negociação nesse meio do caminho. Às vezes a sanção pode não ser a melhor resposta quando há inadimplemento. Então, a primeira coisa,
Acordo substitutivo de sanção é possível no nosso ordenamento jurídico em licitações? É. Se é na esfera penal, a esfera penal protege bens como vida, integridade física e a negociação. Como é que não poderia ser num inadimplemento contratual de um contrato administrativo? Né? Então, a gente tem que caminhar para isso. Só que para ter esse tipo de acordo, ele tem que estar procedimentalizado antes. Quer dizer, não pode o fiscal e o gestor não colocarem nada, não ter nada na norma doente, não ter nada no edital, e aí o fiscal e o gestor vão escolher ao alvedrio deles se eles vão ou não fazer um acordo para não sancionar. Ligar para a empresa e falar assim, olha, você cometeu um deslize, e aí, hein? Eu posso negociar com você se te sancionar ou não. Vamos conversar? Não é assim, não. Tem que ter procedimentalização prévia à licitação ou à contratação. Então, a primeira coisa, porque isso é uma garantia o quê? De transparência, de isonomia. Tá? A segunda coisa é, aconteceu a sanção, a pergunta que o fiscal tem que se fazer, ele e o gestor de contrato, é sancionar essa empresa é melhor ou não ao interesse público? Então, vamos dar exemplos para ficar mais claro isso aí. Uma empresa comete uma sanção, Uma infração. Uma infração passível de, por exemplo, impedimento de contratar. Uhum. Então, a nova lei agora trouxe a tipicidade mais clara para isso. Então, acontece ali, tipicidade, aconteceu, o fiscal vê, pô, agora eu vou ter que sancionar, não tem jeito. Suponhamos que esse ramo, vamos pegar assim, telefonia, tá? Só para... Telefonia tem poucos players no mercado, são poucos. Uhum. Tirar, aí vai lá e aplica sanção de impedimento de licitar. Você está tirando um player do mercado que é restrito. Será que tirar um player do mercado que é restrito é bom ou ruim? Então, se eu tenho 3 empresas que prestam serviço no Brasil, eu tiro uma do mercado. Eu, Minas Gerais, vamos supor, governo estadual. O Pará vai lá e tira outra. Sobra uma. O que ela vai fazer com os preços? Adivinha? Vai jogar lá no teto. Então, pode ser que no caso concreto seja pior sancionar do que não sancionar. Agora, isso não é uma escolha livre, não. Tem que ser procedimentalizada, negociada e formalizada no processo. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui do direito norte-americano. Lá no regulamento federal, diz o seguinte, olha, a sanção, olha que interessante, Raquel. A intenção da sanção no direito norte-americano está escrito, tá? Não é de punir. Está escrito isso. Então, o objetivo principal não é de punir, e sim de regular condutas para que não aconteça a irregularidade. Então, não é aquele sentido vingativo, de retribuição. E isso está escrito, não é só pensado, está escrito lá. E aí está dito o seguinte lá, se a empresa cometer um inadimplemento passível de sanção, não necessariamente ela será sancionada, está escrito. Isso falta para a gente, está escrito isso na nossa lei. Né? Então, o gestor lá tem mais segurança jurídica para não sancionar. A gente aqui ainda não tem tanta segurança jurídica. E aí o direito norte-americano fala o seguinte, olha, tem que olhar a empresa. Por exemplo, a empresa tem plano de integridade? A empresa voluntariamente veio à administração dizer que cometeu inadimplemento? Quer dizer, ela mesma se dedurou. Confessou, né? Se autodedurou. Então, vamos supor, ela se autodedurou. Ela outra coisa, ela está tomando providências para que isso não aconteça de novo? Ela iniciou uma punição em relação ao responsável? Então, esses são exemplos que o direito norte-americano tipifica como investigáveis a ponto de não sancionar a empresa. Então, vamos supor que a gente tem um mercado restrito de 3 empresas. A gente não quer tirar do mercado, senão vai piorar. As licitações seguintes vão ter um preço muito mais alto, menos competição, o preço é mais alto. E aí a empresa tem um passado com o governo estadual, federal, municipal, também tem que olhar para trás. Ela já foi sancionada antes? Quer dizer, ela é uma inadimplente contumaz? Ah, não é. Tem um passado super limpo, entrega tudo no prazo, tudo acontece bem. Isso também é um elemento para levar em consideração se você pode negociar ou não com a empresa, não sancionar. Então, quer dizer, ela pisa na bola a primeira vez, aí você pode chamar ela na mesa, formalizar o seguinte, ó, pelo seu comportamento, você tem integridade na sua empresa, você veio e disse que cometeu ilicitude, você não cometeu inadimplementos anteriores com o Estado, os seus prazos estão certinhos nos contratos.
Então aqui tem um ambiente em que a gente pode negociar, não te sancionar dessa vez. Tá? Então, a negociação ela vai formalizar a alteração de comportamentos e vai definir medidas compensatórias. Excelente. Tá? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia desse acordo. Então, no caso concreto é isso. Pode ser que não seja interessante sancionar a empresa, mas isso tem que ser formalizado via acordo substitutivo de sanção ou outro nome que possa dar. Por exemplo, o Tribunal de Justiça se não me engano, do Maranhão, chama de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. E é justamente em cima de ilícitos acontecidos na lei de licitações. Eu percebo que durante a sua trajetória, em vários momentos você teve o cuidado de fazer uma pesquisa em direito comparado. Isso, especificamente em licitações e contratos, não é algo tão comum entre os administrativistas brasileiros. E um dos pontos que eu acho que foi o resultado incrível da sua dissertação de mestrado foi o livro sobre centralização de compras, em que você trabalhou a ideia de acordos quadro. Fala um pouco para a gente sobre experiências de outros países com compras agregadas, com o modelo de compra que a gente chama de centralizada, que alguns chamam de compartilhada, para que mais gente possa pensar nisso. A questão de olhar para fora... você só enxerga a sua caixinha quando você sai dela. Então, enquanto a gente fica aqui no Brasil só vendo o nosso estatuto jurídico, a gente consegue criticar um pouco aqui e ali. Mas quando a gente estuda e se aprofunda num outro modelo, aí você consegue olhar para sua caixinha e falar assim, opa, dá para dar uma ajeitada aqui. Então, isso abre um pouco a sua cabeça. Então, eu acho que o direito comparado é importante por causa disso. Você entende outras experiências, não necessariamente essa experiência vai ser aplicável, vai funcionar aqui no Brasil, mas te leva, no mínimo, a refletir se aqui pode melhorar ou não. E aí a gente encontra Isso é disseminado no mundo, tá, gente? A Raquel mencionou o nome do tipo de contratação centralizada chamada acordos quadro. Eu vou falar assim bem fácil o que é isso aí. É uma mistura entre credenciamento, pré-qualificação e registro de preço. Você põe esses três no liquidificador, mistura e sai o acordo quadro. A União Europeia, a nível não só dos países, mas a nível transnacional, tem um regramento sobre esse registro de preços turbinado, vamos chamar assim, o acordo quadro. O governo norte-americano também tem isso há muito tempo e diversos outros países, assim. Eu digo assim, para não ficar nesse estadunidismo e europeísmo, a gente encontra isso na África, a gente encontra isso... A Índia faz isso, a América Latina, o Chile e a Colômbia têm sistemas avançadíssimos de contratação centralizada. E a ideia é justamente colocar numa plataforma todos aqueles serviços que o Estado pode precisar para que se tenha acesso a eles de forma mais fácil. E não ficar fazendo um procedimento a cada necessidade. Então a questão é, o problema que nós temos para resolver hoje é cada compra gera um procedimento de compra de licitação ou de compra direta. A cada necessidade gera um processo. Quando, na verdade, a gente tem que antecipar os processos, o procedimento, para cada necessidade já ter na prateleira uma coisa pronta e tirar da prateleira. E aí vai ser rápido, vai ser expedito, vai ser mais eficiente e tudo com menos tempo. A ideia é essa, agregar, um órgão centraliza esse acordo quadro, esse contrato mãe, credencia ou cataloga os fornecedores possíveis que se interessam de vender para o governo e deixa tudo na prateleira. E aí a ideia é que isso alimente uma plataforma digital, né? Não necessariamente, mas pode alimentar. E o futuro é esse, né, Raquel? Na verdade, não tem como a gente fugir de compras digitais, compras governamentais digitais. Já é uma realidade privada e no governo está começando a se desenvolver. A nossa expectativa é de que isso caminhe o mais rápido possível, porque não faz sentido mais. Olha, o pregão eletrônico teve seu momento. Ele foi importante para o desenvolvimento das compras públicas, mas o momento do pregão acabou. O pregão hoje não responde mais às necessidades da administração pública. Ele não responde mais. A gente precisa de uma outra forma de contratação. Então, não faz mais sentido fazer um pregão a cada necessidade. Não faz mais há muito tempo. A gente que ainda está agarrado nele, porque ele foi muito bom. Então, a gente tem um vínculo, um sentimento, né, que a gente não quer deixar ele embora. Mas a gente tem que deixar o pregão para trás.
Em relação a isso, eu tenho duas perguntas. E a primeira é, se a gente institui um modelo de compra centralizada, mediante aí, na próxima pergunta a gente trabalha a ideia, plataformas digitais, etc. Mas o modelo de gestão centralizada, ele repercute na fase da gestão e da fiscalização? Tem alguma coisa? Porque nós vamos ter um órgão, provavelmente central, que vai atuar nas etapas iniciais. Então, planejamento, seleção e contrato, ou só planejamento, ou planejamento e seleção. Mas e a gestão e a fiscalização? Como é que isso se daria? Quais são os formatos possíveis? O que você mais ouve de reclamação de um gestor ou de um fiscal de contrato? É o abandono. Aliás, são figuras abandonadas na licitação. Pregoeiro. Pregoeiro e fiscal são os top 2, assim, né? O gestor também está ali, são os 3, mas o pregoeiro e o gestor e o fiscal são figuras muito importantes e pouco valorizadas. Quando eu falo abandonado, eu quero dizer isso. Eles são muito importantes e pouco valorizados. E os fiscais falam o seguinte, eles recebem atribuição, toma, você é fiscal de um contrato. Ninguém sabe o que é ser fiscal de um contrato. Porque não tem nada escrito, não tem um manual do fiscal. E aí ele recebe essa incumbência sem saber o que ele tem que fazer. Onde que as compras centralizadas ajudam o fiscal? Quando você centraliza procedimento, você padroniza comportamentos, padroniza ações, padroniza caminhos para atingir finalidades. E aí o fiscal vai encontrar, numa contratação centralizada e padronizada, segurança jurídica de atuação. Uhum. É aí que bate nele. Então ele vai saber, olha, eu já conheço esse edital, quer dizer, a estrutura do edital eu já conheço a estrutura do termo de referência, eu já conheço a estrutura do ETP. Então tudo isso que montaram para mim eu já conheço. Então quer dizer, padroniza comportamentos, gera segurança jurídica, gera segurança na atuação do fiscal. E aí vem também na padronização de documentos por um órgão centralizado a necessidade de ter checklists para o fiscal, como ele tem que atuar. Então tem que ter um checklist ali. Não só para o fiscal saber, mas para o contratado saber como o fiscal vai abordá-lo. Uhum. Tanto que a nova lei exige que seja escrito o modelo de gestão, tanto no ETP como em cláusula contratual. O que é modelo de gestão? É a administração dizer para o contratado como que ela vai se comunicar com ele, por meio de quê, telefone, WhatsApp, e-mail, com qual frequência ele vai se comunicar, com qual frequência, se for o caso, ele vai visitar o local da prestação do serviço. Isso tudo, no mundo ideal, tem que estar pré-estabelecido. E quando você centraliza a compra, você padroniza esse tipo de ação. E aí você gera segurança jurídica. Aí tem o viés do fiscal, que vai se sentindo melhor com segurança, e também o viés do mercado. Porque aí o mercado vai enxergar que existe padronização de comportamento e aí vai gerar mais interesse nele em participar de compra pública. Quer dizer, vai criar um ambiente menos refratário ao mercado, vai assustar menos o mercado. Porque, gente, sinceramente, o mercado não gosta de compra pública. Mercado que eu digo geral. As pessoas não se interessam em competir, a não ser pouquíssimas empresas. Se você for ver no país, são sempre as mesmas que participam. É um nicho pequeno, porque é difícil contratar com o poder público. E quanto mais você padroniza e centraliza, você cria um ambiente mais amigável para o mercado se interessar mais em chegar. Se o mercado chega mais, tem mais empresas para competir, e aí o preço vai fazer o quê? Tem competição e o preço vai, em tese, cair mais. Então, tudo isso tem a ver com centralização e padronização de comportamentos. Gera segurança para o fiscal, para o gestor e gera interesse para o mercado participar. Eu percebo muito claramente que o que você fala tem relação direta com a profissionalização das compras públicas. E isso requer dos atores esforços que a 14.133, a Lei Federal Nova de Licitação, deixa claro. Padronização de minutas que sejam artefatos da fase de planejamento e até da atividade da advocacia pública, carreira que nós integramos. E padronizações sobre diversos aspectos. Um parecer normativo, um parecer referencial, um parecer padronizado. Como é que você entende a atuação de um profissional que, formado em direito, especialista em direito administrativo, atuando na consultoria e assessoramento, pode
ter as suas atribuições em relação ao planejamento dos artefatos do planejamento e a sua atuação em relação à padronização do que a gente faz no dia a dia mesmo. São dois momentos. O primeiro são os artefatos e o segundo é a atuação mesmo reativa da assessoria jurídica, né? A lei já trouxe que a gente, como assessor jurídico, eu e Raquel somos advogados públicos, a lei já trouxe que nós precisamos ajudar, participar da confecção dos documentos padronizados. Então, primeiro, a lei fala, olha, tem que ter documento padronizado, tem que ter. Segundo, quem vai fazer? Todo mundo. Inclusive, aí a lei fala expressamente, com o auxílio do assessoramento jurídico. Então, no primeiro momento, no primeiro viés, o consultor jurídico vai ajudar a fazer esses artefatos. Isso a gente faz desde 2018, no estado de Minas, até atrás. Começamos muito tarde, inclusive, né? Muito tarde. A AGU já tinha isso mais desenvolvido há mais tempo. E construir essas minutas padrão é um trabalho que requer esforço diário, porque você não faz uma minutinha e entrega. No dia seguinte ela vai ser alterada, no outro dia ela vai ser alterada, porque, né, jurisprudências acontecem, leis são alteradas, entendimentos evoluem, e o tempo inteiro aquela minuta padronizada ela é viva, ela organicamente tem que ser alterada. Então, a gente constrói junto com a administração a minuta padronizada, primeiro ponto, depois a gente tem que auxiliar a mantê-la atualizada. Essa é uma atuação antes da compra acontecer. Eu queria só fazer uma observação. O Eduardo usou uma palavra importantíssima. O jurídico auxilia. Quando a gente fala que o jurídico auxilia, nós estamos falando o quê? Não é o jurídico que faz as minutas. Eu e o Eduardo já participamos de congressos em que o jurídico abarcou tudo e foi a administração inteira. E aí nós olhamos um para o outro e falamos, não vai dar certo. A administração, ela tem, através de gestores e servidores, conhecimentos que são técnicos da ponta, que a gente não consegue substituir. E essa é uma preocupação que eu vejo que o Eduardo, como chefe, tem, né? Todos os dias. Porque se você pegar a minuta, ela é uma mistura de tudo, de todas as funções. Não tem como o advogado público achar que vai construir uma minuta bacana sozinho. Não tem como. Porque tem questão lá dentro da minuta em que o pregoeiro conhece e a gente não conhece. Então tem que ter um pregoeiro no time. Tem questões de sistema que a gente não conhece, então tem que ter alguém do sistema no time. Tem questões que o gestor fiscal conhece e a gente não conhece. Todo mundo tem que estar junto. E aqui, no governo mineiro, a construção foi multidisciplinar. Botou todo mundo no bolo. Então, vamos dizer, foi uma comissão de cerca de 10 pessoas ou mais para montar tudo isso aí. Todas de setores diferentes. Então, é essencial essa construção multidisciplinar para fazer uma minuta. Eu queria muito que ele frisasse isso, porque a gente brinca no dia a dia que entre o advogado público, o consultor e o assessor, que diz que nada tem a ver com ele e está sempre querendo correr do trabalho, e aquele que acha que é Deus e sabe tudo, tem o caminho do equilíbrio, que é o caminho do meio. Que é nós assumirmos a nossa função de auxiliar juridicamente no que é uma construção multidisciplinar e, efetivamente, dividir esse palco em relação aos artefatos do planejamento com todos que são atores. E aí agora faz a segunda parte, que é a parte do nosso assessoramento jurídico mesmo. Então, a padronização em relação aos nossos pareceres e notas jurídicas. Aí é a parte pós-contratualização que a gente age, né? Mais ou menos assim. A advocacia pública tem um papel reativo. O que é o papel reativo? Quando a gente é provocado, a gente dá um parecer. Esse é o papel reativo. Então, a gente fica sentadinho lá, né? Olhando para o teto sem fazer nada, esperando ser provocado. Esse é um papel, né? É um papel, só que não dá para fazer só isso. Temos também um papel colaborativo, que é participar de reuniões prévias, etc, tal. E o papel propositivo, que esse é o mais desafiador. É a gente provocar a administração para tomar alguma atitude que vai melhorar a contratação pública. E nessa, a gente pode incluir a questão dos pareceres referenciais. A gente pode falar assim para a administração, olha, você está me mandando processos repetitivos. Se você quiser, administração, eu posso fazer um parecer referencial que você não precisa mais submeter ao jurídico quando voltar, quando tiver necessidade. E aí o parecer referencial vem com essa ideia de eficiência, de reduzir o tempo de tramitação do processo e ajudar a administração a atingir a finalidade mais rápido. Então é essencial, esse papel é essencial. Então, nós temos alguns pareceres referenciais e ajudam muito
todo mundo gosta, né? Às vezes nem sempre. Às vezes tem um gestor que fica um pouco inseguro e fala assim, mas não vai para o jurídico? Eu ia ficar tão feliz se fosse. Então, tem alguns gestores que ficam assim. Que bom, então ele está vendo a advocacia pública como uma âncora de segurança, né? Mas a advocacia pública tem que ter esse tipo de ferramenta, porque a demanda sempre é maior do que a capacidade da administração. Isso inclui a advocacia pública. São ferramentas que a gente tem que usar. Então, a advocacia pública ajuda a padronizar minutas, emite pareceres referenciais para evitar trâmites desnecessários e são papéis essenciais. E também tem que propor modelos, né? Também é uma questão interessante da advocacia. Em relação à competência de propor efetivamente modelos, hoje a gente vive uma situação curiosa em face da Lei 14.133. A União está submetida a todas as definições, uma vez que o que se encontra lá, qualificável como norma específica ou norma geral, aplica-se à administração direta, autárquica e fundacional federal. Mas estados e municípios estão sujeitos às normas gerais da Lei Federal 14.133. E uma parte significativa da doutrina defende que especificações relativas aos procedimentos auxiliares de contratação são de competência específica de cada ente da federação. Então, por exemplo, em relação ao registro de preços, haveria uma liberdade para se procedimentalizar, até porque a Lei Federal 14.133 não fez como no credenciamento, em que estabeleceu os casos em que cabe. Como é que você vislumbra registro de preços e os outros instrumentos que são procedimentos auxiliares, como, por exemplo, o credenciamento, na criação de um e-marketplace? Bom, estamos num contexto de corrida para o e-marketplace. Verdade. E marketplace é uma plataforma virtual de compra. Pronto, é isso. E marketplace não é licitação, não é tipo de contrato, não é nada disso. É só uma plataforma em que estão dispostos serviços e bens para aquisição da administração. Repete essa parte de novo, por favor, para as pessoas escutarem 2 vezes. E marketplace não é tipo de contrato, não é modalidade licitatória. É só uma plataforma em que produtos estão dispostos para aquisição. Ponto. Plataforma. A pergunta é, como se alimenta essa plataforma? Aí a gente vai para modalidades licitatórias, procedimentos auxiliares. Aí sim, são eles que vão acontecer para alimentar a plataforma digital. E aí, o e-marketplace está ganhando espaço no país, com a plataforma Contrata Mais Brasil, por exemplo, o e-marketplace de materiais de construção da Prefeitura de Belo Horizonte, o estado do Piauí tem um programa chamado CredSUS, está comprando medicamentos via e-marketplace alimentado por credenciamento. Então, o ponto é esse. O Brasil está começando a fazer e-marketplace alimentado por credenciamento. Só. Até agora, só. O problema é que o credenciamento tem limitações normativas. Uma delas é o conceito de mercado fluido. O que pode acontecer via credenciamento, principalmente que está alimentando essas plataformas, é o mercado fluido. O mercado fluido, ele se apresenta quando o preço é tão variável que você não consegue licitar. Passagem aérea é o melhor exemplo que todo mundo conhece. Ou as condições, né, do mercado, que também podem ser... Ou as condições de mercado que podem ser também imprevisíveis. Só que grande parte do que a administração precisa não está inserida no conceito de mercado fluido. E aí é que tem que ter... É aí que eu vejo que o registro de preço tem um papel que pode ser executado como válvula de escape à dificuldade de encaixar o conceito em mercado fluido em credenciamento. O que não é fluido, você pode resolver com o registro de preço. Mas, Raquel, tem um problema. O registro de preço tem uma vigência limitada, de 1 ano prorrogável por mais 1. Veja, na criatividade que é possível dos municípios e estados, em relação a normas específicas procedimentais, eles têm uma capacidade criativa normativa maior do que a União tem. É aí que estados e municípios podem pegar o registro de preço e modelar de uma forma que o torne interessante como modalidade de procedimento para alimentar a plataforma do e-marketplace. E aí transformar o registro de preço em algo parecido com os acordos quadro que tem fora do país. E aí você põe um monte de gente na ata. Na verdade, assim, você pergunta para o mercado, quem quer vender para o governo
o produto X. Você abre um edital, todo mundo que quer vender entra. Então, todo mundo está contemplado. Bota esse povo todo lá. Na hora que a demanda acontecer, você põe as pessoas que estão com preço registrado para fazer uma nova disputa. E aí, basta clicar, uma disputinha rápida, tu venceu, entregou no dia seguinte, 2 dias depois. A ideia é essa. Dá para fazer. Até na União dá para fazer, tá? Só que estados e municípios têm mais conforto jurídico ainda de capacidade criativa normativa no que diz respeito a procedimento administrativo. Maria Silvia já dizia, procedimento administrativo é de competência de cada ente federativo. A União não pode procedimentalizar minúcia dos estados e municípios, que ela vai estar invadindo a competência. Então, eles têm capacidade de fazer um modelo muito interessante para alimentar o e-marketplace. É uma janela de oportunidade única. Temos que aproveitar. A gente tem que aproveitar, tem que arriscar, tem que tentar. É o que eu falo, pode até dar errado, mas tem que tentar. E tem uma frase que eu gosto muito que é: quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Nós estamos num momento em que é preciso que estados e municípios deem assistência e ocupem esses espaços. Porque senão vem um modelo federal num tempo em que a tendência de centralização normativa política é muito significativa. Lei nacional de concurso público, está em trâmite uma lei de procedimento administrativo, que seria também de âmbito nacional. Nós estamos num tempo em que há uma tendência de esvaziar as competências dos estados e municípios. E há estados e municípios confortáveis, né? E eu acho que essa história de que essa é uma janela de oportunidades que a gente tem que ocupar, que você sublinhou, eu friso e acho que é algo muito importante para, num congresso brasileiro, a gente voltar para os nossos municípios e estados e falar: assumam o seu espaço. E nessa perspectiva de janela de oportunidade, eu acho que é uma oportunidade única ter um profissional que reúne o conhecimento acadêmico, uma expressão clara e objetiva e uma experiência prática profissional de mais de década para perguntar: qual seria o conselho principal que você destacaria? Pode ser para um estudante, para um gestor, para quem integra a advocacia pública, para quem controla a administração pública. Se você tivesse de deixar um legado, assim, uma coisa que as pessoas precisam ter atenção, o que seria? O direito é, por excelência, conservador. Então, a gente está num ambiente conservador, de normas, de manutenção de status quo. O meu conselho é: inovem. Inovem. Porque o país não vai andar se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Inovar no direito é desafiador, porque o nosso contexto é conservador. Ponto final. Se a gente não arriscar inovar, a gente está fazendo o quê aqui? O direito administrativo é alimentado por novidades. Isso não é de hoje que se diz. Eu tenho o alemão Schmidt Asman, que na década de 90 já falava: olha, o direito administrativo, se ele não incorpora novidades, ele deixa de ter razão de ser. Então, a gente precisa entender as demandas que existem e inovar no direito administrativo. Meu conselho é: inovem, não fiquem presos no status quo da lei. Não é para fazer coisa legal, não. É para pensar novos modelos. É para pensar novas alternativas. Gente, para entregar um serviço minimamente decente para a população. Vocês vão convir comigo que eu não preciso falar mais nada. Hoje, eu só quero agradecer ao professor Eduardo Grossi por sua presença. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, Raquel. Foi um prazer. Até a próxima, viu? Não percam os próximos episódios do IBDA, que, sem dúvida, traz questionamentos os mais relevantes e importantes para a realidade social e administrativa do país. Muito obrigada.